os louvores, a palavra que é de ser ministrada e abrindo os nossos corações para que recebamos com mansidão e com amor tudo aquilo que o Seu Filho Jesus tem para nós essa noite, ó Deus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos ler a palavra introdutória no livro de Isaías, no capítulo número 58. Isaías capítulo 58, no versículo 6 a 10. Isaías capítulo de número 58, versículos número 6, número 5, na verdade, até o versículo de número 10. Que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Porventura foi esse o jejum que idealizei, apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como um junco no brejo e se deite sobre o pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável a Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo não é esse, que te libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo? Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste, e não recusar a tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alva, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará adiante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim clamarás a Yahvé e ele te atenderá, gritarás por socorro e o Eterno te responderá: Eis-me aqui. Mas isto, se afastares no meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer os anseios do aflito, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Amém? Aqui em Isaías 58, Deus fala sobre o jejum que lhe agrada. O povo de Israel, a nação de Israel, que é a quem Deus está se dirigindo aqui por meio do profeta, se questionava, como a gente vê no versículo de número 3, por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Então, o povo de Israel, eles separavam dias ou um dia específico para manifestarem através do jejum um dia em que eles não comiam nem bebiam e afligiam as suas almas, né? Tanto que Jesus lá na frente vai condenar o semblante desfigurado que os fariseus tinham quando jejuavam, porque eles afligiam a própria alma nesse dia. E a nação perguntava: mas por que a gente jejua e o Senhor não repara nisso? E aí Deus vai dizer: acaso é esse o jejum que eu requeri de vocês? E ele vai dizer: o jejum que eu quero de vocês é que vocês desliguem as ataduras da impiedade, que vocês deem de comer aos necessitados, que vocês vistam a pessoa que está nua, que vocês atentem para a necessidade daquele que realmente está padecendo de necessidades. É isso que Deus quer, refletindo aquilo que nós já ouvimos dele no livro do profeta Oséias, e que Jesus replica 2 vezes lá no Evangelho de Mateus, que é o que nós estamos acompanhando, que é: misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus vai se agradar muito mais de nós termos misericórdia, nos compadecermos do nosso próximo, amarmos da forma como ele mesmo vai dizer: amai uns aos outros como eu vos amei, do que em sacrifícios, do que em meras atividades que às vezes são tão vazias, sem essa compaixão e sem esse amor que nós aprendemos com o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não dizendo que nós não podemos jejuar, nós podemos. Jesus mesmo, quando ele orienta sobre a prática do jejum lá no capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha, ele não deixa lá um mandamento: jejuai, mas ele fala: quando jejuares, então mostra que é uma atividade que ele espera do seu povo.
Ele não está necessariamente ordenando o jejum, mas quando ele está dando orientações sobre como o jejum deve ser praticado, é porque ele já espera que essa prática seja comum no meio do seu povo. Nós podemos sim jejuar, podemos, mas muito mais tem valor para Deus. Nós temos compaixão do nosso próximo, nós temos esse amor que nos mobiliza a ajudarmos o próximo nas suas necessidades do que nós jejuarmos ou nos doarmos em qualquer outra prática litúrgica ou religiosa. Amém? Vamos entoar os hinos da harpa nessa noite. A glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. O hino número 141 da nossa harpa. Hino 141 da harpa cristã. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei com seu amor. É sua mão que me conduz, por minha vida sobre a cruz, e a sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rende-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, Deus de paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz,
número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Glórias a Deus, aleluia. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Aleluia. Vamos entoar também o número 7. O Senhor é aquele que nos sara, aquele que nos Glória, cura. glória, Vamos aleluia. cantar que Ele cura, sim. Amém? Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim.
Graças a Deus. Vamos falar mais do hino da glória de Deus. Hino de número 196 da nossa arte. Hino 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao meu pecador. Muito zeloso pela lei foi Saul, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada pra quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória e agradecimento ao Senhor Jesus por essa primeira parte de culto, e pedir a Ele que a segunda parte desse culto, que é o momento da mensagem, é o momento em que Ele agora se dirige a nós para falar conosco através da sua santa palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse primeiro momento. Nós agradecemos ao Senhor porque é uma honra, é um privilégio, é uma dádiva que o Senhor nos concede de louvarmos o seu santo nome, de bendizermos o seu santo nome. O Senhor nos diz a sua palavra que tudo aquilo que tem louvar e bendizer o Senhor. Senhor, quanto em nós essa graça que o Senhor nos dê sobre nós, as funções do seu Espírito, para que nós possamos ouvir em nosso coração essa chama viva, poder dizer ainda mais precioso para mim, Jesus, que o Senhor Jesus seja a nossa preciosidade, a nossa pérola da tua favor, o louvor da sua glória. Senhor, nós convidamos que o Senhor seja nas suas mãos, que o Senhor use conforme a sua vontade, para colocar a sua igreja essa noite aquilo que o Senhor desejar, aquilo que o Senhor quer que a sua igreja tenha conhecimento, que nós venhamos ter ouvidos para ouvir a voz do Seu Espírito Santo. A voz bendita do seu Filho Jesus Cristo, conosco através das suas palavras, que seja uma noite gloriosa, seja uma noite de graça, de bênçãos para nós, ouvindo a voz
voz do Senhor Jesus falando conosco nessa noite. Nós agradecemos mais uma vez e pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Como disse o nosso professor, irmão Mateus, hoje é um motivo de grandiosa alegria para nós estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor nosso Deus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, mas temos também uma grande alegria que foi hoje à tarde. Nós tivemos o prazer e a honra de estarmos ali na UAB, subseção Eunápolis, para que meu irmão Eliel, nosso irmão Eliel e também nosso doutor advogado Eliel pudesse pegar ali a sua carteira oficial para a glória de Deus. E nós estamos felizes com Jesus por este prazer como igreja de nos alegrarmos com o nosso irmão. E em nome de Jesus nós abençoamos a vida do nosso irmão Eliel, em nome de Jesus Cristo, para que você, meu filho, tenha sucesso, tenha prosperidade, que Deus te abençoe, que Deus venha trilhar, venha encher o caminho de bênção, de vitória, que a mão do Senhor Deus eterno venha te empurrar para frente sempre, te guiar e te dar sucesso, prosperidade na tua jornada, na tua caminhada profissional, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. O Deus que abençoou Abraão esteja com você também, te abençoando. Glória a Deus. Brevemente, querendo nosso professor também, e irmão Mateus, que se formou também em Direito, e brevemente teremos outra alegria também com ele, profissionalmente. Queridos, vamos dar continuidade à exposição de hoje. Louva a Deus pela vida da nossa irmã Neuza, pela vida do Levi, pela vida da minha tia Fernanda. Louva a Deus pela vida de Mateus, que veio aqui na direção do Espírito Santo, dirigiu esse culto, louvou ao Senhor, nos conduziu na adoração ao Senhor. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida da minha esposa Mônica, meus filhos. Passamos um ventinho de enfermidade aí semana passada, né? Eles não puderam vir, nem Mônica, nem os meninos estavam meio adoentados, mas graças a Deus estamos bem, a família está bem, todos nós estamos bem, para a glória do Senhor nosso Deus, e que continuemos bem, pela graça e bondade de Deus, em favor do Senhor, amém? Atenção, filho, que nós vamos ler a palavra agora, viu? Em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 25, vamos dar continuidade e encerrarmos hoje o sermão profético de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Vamos fazer a leitura. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Preste atenção, porque essas são as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Após eu terminar a leitura, eu não tenho muita coisa a falar. Vou apenas falar alguma coisa que o Espírito Santo colocou em meu coração, porque aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Então, nós já temos um sermão pregado e ele está concluindo aqui, diante de tudo que ele já tem falado anteriormente. Mateus 25, a partir do 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede
e destes-me de beber. Inclusive eu peço água porque eu estou com sede. Dai-me de beber. Ok. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão. Obrigado, meu filho. Jesus te abençoe. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizertes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus está concluindo seu sermão profético. E mais uma vez nós encontramos na palavra de Deus o olhar de Cristo sobre as nossas vidas e o olhar que Ele quer que tenhamos nessa espera até o dia que Ele vai voltar. Nessa caminhada até o dia que Ele vai voltar. O olhar de Jesus Cristo nós encontramos aqui. No sermão anterior, pregado pelo nosso professor irmão Mateus, ele pregou sobre a parábola dos 10 talentos, sobre o trabalho do povo de Deus, dado por Deus, são dons que o Senhor nos concede. E ele falando ali, eu percebi um dos dons que eu acredito que é dado, e talvez tem pessoas que só têm esse único dom, que é a fé. É a fé que crê. Tem gente que a gente vai falar e tem pessoas lá fora, tem pessoas que ainda não são praticantes da fé em Jesus Cristo. Não quer dizer que sejam evangélicos, mas praticantes da palavra, leitores da palavra, que aplicam a palavra de Deus no seu dia a dia, leitores da teologia de Cristo e da fé de Jesus Cristo, que ensina os ensinos de Jesus Cristo, que aplicando isso no seu dia a dia, não confessam isso, que são discípulos de Cristo, né? Porque ser discípulo de Cristo não é só dizer que você pertence a uma denominação evangélica. Ser discípulo de Cristo é você viver o que Cristo ensina e você declarar que Ele é o Senhor na tua vida, que Ele é o Rei de tudo em você e viver para Ele. Então, em algum momento, você pode ter certeza que todo dia, toda semana, todo mês vai ter a oportunidade de testemunharmos de Cristo, e a gente vai testemunhar aonde a gente estiver, independente se temos uma igreja que estamos congregando ou não, né? Nós estamos levando o nome de Cristo adiante. Um exemplo era o próprio Paulo, a igreja missional do início, que às vezes chegava numa cidade e só tinha ele de crente, só tinha ele Barnabé de crente, só tinha ele Silas de crente, mas eles eram discípulos de Cristo, estavam testemunhando de Cristo, e ali formavam uma nova igreja. Já que não tinha crente, eles faziam uma igreja ali. Então, às vezes, Deus nos leva a locais, às vezes no nosso trabalho, às vezes na faculdade, em outros lugares, e às vezes não tem ninguém ali, declaradamente, da mesma denominação nossa, da mesma congregação nossa, mas estamos ali testemunhando de Cristo, não da nossa denominação, mas de Cristo, e às vezes fazemos até pessoas para Cristo, discípulos para Cristo ali, naquele meio. E é essa visão que Cristo quer que tenhamos. Tem gente que só recebe a fé que você vai pregar
Você tem fé em Jesus, crê em Jesus, ama Jesus, Jesus é maravilhoso. E no Natal essas pessoas gostam, choram. Essas pessoas gostam. Presta atenção aí, por favor. Essas pessoas gostam da Páscoa. Coloca de novo, pluga lá na tomada. Isso não? Tá certo. Essas pessoas gostam do Natal, gostam da Páscoa, gostam de várias coisas, datas comemorativas relativas a Cristo, porém, elas não aplicam o trabalho à sua vida. Elas ficam só com esse talento que a fé, enterram isso. E vivem para si mesmas, e morrem para si mesmas, e são dessas pessoas que serão desses servos inúteis, que ressurgirão naquele dia. Teve a fé, tudo bem, em Cristo, no Evangelho de Cristo, na pregação do Evangelho de Cristo, mas nunca viveu, nunca colocou isso em prática, nunca desenvolveu nada relativo a essa fé que diziam ter na sua vida, e por isso não desenvolveram nenhum outro talento e habilidade dado pelo Espírito Santo. Eu sou o cara dos 2 talentos. Eu estava pensando ali, eu falei, eu sou o cara dos 2 talentos. Tenho a fé na palavra de Cristo. E tenho, Deus, pela sua graça, misericórdia, me concedeu a habilidade de comunicar essa palavra. Eu não sei cantar. Eu cantando aqui, todo mundo já sabe, eu sou um horror cantando, terrível cantando. Eu tenho até vergonha de cantar no playback com o microfone, não vou mentir para ninguém. Eu, se for playback, eu canto sem o microfone, porque eu tenho vergonha da minha voz cantando. Então eu não tenho. Tem pastor por aí que canta bonito, prega bonito, toca algum instrumento bonito. É o cara dos 5 talentos. Tem pastor por aí que é o cara dos 5 talentos. O cara faz de tudo. É empresário de sucesso, sabe, é tanta coisa, o cara consegue ser e com sucesso. Realmente ele é muito bom no que faz. Teologia sarada, louvores cristocêntricos. Jonas Madureira, não está longe não. O cara canta, o cara toca piano, o cara prega que é uma beleza. O cara é incrível. É um mestre, é um filósofo, professor de filosofia. O cara é um crânio, 5 talentos, ele está usando. Eu tenho 2, eu me viro no que eu posso. Eu sou o cara dos 2 talentos. É só a fé na palavra e a pregação da palavra. A fé na palavra é pregar e assim estou vivendo. E tentando granjear os outros 2. E assim vamos para frente. Mas se temos só a fé, devemos desenvolver ela e não enterrar. E o que Cristo está dizendo aqui é sobre isso. Ele está concluindo. E esse final está junto com a parábola dos 10 talentos. Porque o trabalho no reino de Cristo, até que ele venha, é com esse olhar que ele quer que tenhamos. Não é apenas o olhar financeiro, o olhar terreno. Devemos cumprir nossas obrigações na terra, devemos trabalhar, igual o doutor agora vai trabalhar, eu também vai trabalhar, ambos vão trabalhar, minha tia Fernanda está trabalhando, nós estamos trabalhando, irmã Deus está trabalhando, todos nós aqui estamos fazendo as nossas afazeres do dia a dia, produzindo algo, fazendo algo, mas tudo o que fazemos tem um propósito, é isso que Jesus quer que olhemos. Tudo o que fazemos neste mundo tem um único propósito, é a esperança desse dia. E nesse dia nós estamos diante de Jesus Cristo, porque todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. O que Jesus está falando aqui é exatamente o que João viu lá no Apocalipse. Todos diante daquele trono branco. Apocalipse 20. Todos diante do trono branco. Nações, escravos, servos, livres, senhores, reis, príncipes, poderosos, grandes e pequenos. Crianças que morreram, adultos, idosos que morreram, todos estarão naquele dia diante do tribunal de Cristo. Todos, toda a humanidade, toda a raça humana. E Jesus fala aqui sobre os eleitos, os salvos nele, e sobre os não eleitos. Quando Jesus fala sobre colocará a sua destra, a sua direita, é como passou a parte das ovelhas dos bodes nessa parábola. Jesus não está falando sobre espectro político, que nós vimos aí a galera brincando, até usando na política. Está vendo? Até na Bíblia aqui a galera da direita é melhor, já está no céu. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre destra. Geralmente, quando falamos em destra, falamos em trabalho. Porque a nossa mão direita, quem não é canhoto, tudo bem.
A destra do canhoto é a mão esquerda, mas a destra do destro, até por isso se chama destra, esse é o braço direito. É quem trabalha. Jesus está falando de pessoas que trabalharam em seu reino, pessoas que viveram a sua vida sendo o braço direito de Jesus Cristo na terra. Pessoas que viveram trabalhando para Cristo na terra. Pessoas que vão ser colocadas à esquerda de Jesus Cristo, é pessoas que não prestaram serviços para Cristo aqui na terra. Quando fala-se de destra na Bíblia, fala-se de serviço, fala-se de mão habilidosa para trabalhar. Até o salmista, nos seus salmos, ele vai dizer várias vezes: o Senhor é quem adestra as minhas mãos para o combate. Deus está à minha mão direita, eu nunca vou vacilar, porque Deus me dá força na minha destra, e eu vou fazer, eu vou guerrear, vou quebrar arco de bronze. Então, quando Jesus fala isso, à sua direita, ele está falando de destra. Quando o apóstolo Paulo diz que Jesus subiu e está sentado à destra de Deus, quer dizer, Jesus fez o trabalho que Deus mandou ele fazer. Jesus cumpriu a obra. E Isaías, como o nosso professor leu aqui no início do culto, se nós voltarmos alguns capítulos, formos a Isaías 53, vai dizer: e ele verá o trabalho da sua mão prosperará. O meu servo, quando naquele mesmo capítulo diz, verdadeiramente ele tomou sobre si, no final vai dizer, e ele verá o trabalho da sua mão prosperar. Então Jesus fez o trabalho de Deus, por isso ele está sentado à destra de Deus. O trabalho de Deus, Jesus veio e fez. Jesus trabalhou para Deus aqui. Ele mesmo disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então por isso ele está sentado à destra de Deus. Ele foi a mão direita de Deus aqui na terra e o é até hoje. Deus fez um plano de salvação, mas quem veio executar esse plano foi Jesus. Deus planejou nos salvar, mas quem veio morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados, derramar o sangue na cruz do Calvário, ensinar a verdade para nós, mostrar quem é Deus para nós, foi Jesus. Quem colocou a mão no arado para trabalhar foi Jesus. Deus planejou na eternidade, mas quem executou o trabalho aqui na terra foi Jesus. Por isso ele está sentado à destra de Deus. Ele executou o trabalho de Deus. O Espírito Santo ele aplica a obra que foi feita por Jesus Cristo. Deus planejou, Jesus executou, ele é o braço direito que executa, e o Espírito Santo aplica essa obra de Cristo em nós. Queridos, o que é que Jesus quer que nós observemos aqui, que é o nosso caminhar? Que devemos ter o olhar de que tudo que temos que Deus nos dá, seja material ou espiritual, é para darmos o alimento a quem está com fome. Se é o pão, então vamos dar o pão. E não é apenas o pão que Jesus está falando, mas o alimento também espiritual, que é a palavra de Deus. Pessoas que estão famintas de pão e sedentas de água. Se Deus colocar na sua vida alguém que esteja faminto de pão mesmo, comida, com fome de comida, e você tem comida para dar, você tem como pagar uma marmita, você tem como pagar um lanche, e você não fizer isso, está anotado no livro das obras para aquele grande dia. Porque não espere que Jesus vai aparecer com as mãos furadas na sua frente, igual Tomé, sem queira botar a mão, o dedo na ferida dele, para você saber que é Cristo. Jesus não vai aparecer com as marcas dos espinhos na testa, nem com o fundo aqui da lança, e dizendo: eu sou Cristo, me dá comida que eu estou com fome. Não espera isso, que Jesus não vai aparecer na frente de ninguém fazendo isso. Nem: me dá um copo com água, eu estou com sede, eu sou Jesus. Eu vim, eu dei uma pregadinha ali, em algum lugar, está quente, me dá um copinho com água porque eu estou com sede, a garganta secou. Não espere que Jesus não vai aparecer. Jesus está falando aqui que outros semelhantes nós, outras pessoas precisam de nós. Às vezes nós estamos na situação de pessoas que precisam. Eu já tive várias vezes essa situação. E às vezes nós estaremos do outro lado, na situação das pessoas que vamos ajudar, e Deus vai colocar. E toda vez que vier pessoas com fome, Jesus está dizendo: devemos alimentar.
Se temos a condição de fazer isso, devemos fazer. Se vem pessoas com sede, devemos dar água para essa pessoa beber. Se tem pessoas precisando de roupa e a gente pode vestir essa pessoa, vamos vestir ela. Se tem pessoas que estão enfermas e precisam de amparo, precisam de ajuda, de uma visita, e não é só uma visita, nós estamos no mundo das farmácias, no mundo que às vezes eu mesmo estava com meu filho adoentado, sem dinheiro, tinha 3 fogão para vender, não era bom dia para vender fogão, era uma fasezinha difícil no período do mês, que entre os dias 10 e 20 de cada vez é complicado para a venda, né, de imóveis usados que a gente vende. Os melhores dias é o início do mês ou o final do mês, né? Que são os dias de vale, dia de pagamento da galera, mas essa fasezinha entre dia 10 e dia 20 é mais complicadinha. E foi bem nessa fase que foi Andriel. Ele adoentou a barriguinha dele e tal, e ele deu febre, e a gente levou ele no hospital, e o médico me passou uma receita lá, e eu não tinha um centavo. Eu pedi até carona, porque eu não tinha dinheiro pro Uber, para levar ele, um 99 para levar no regional. Aí eu pedi a carona no pastor, e ele me levou lá. A gente foi, aí depois ele foi me buscar. Amém, graças a Deus. Mas eu com a receita na mão, e eu não sabia o que fazer, porque o médico receitou, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Acho que dava 50 ou foi 80 reais, mas eu não tinha um centavo. Eu não tinha um centavo para comprar nesse dia. E a pessoa, ela não, apesar da carona, pastor, além dele dar carona, mas é o que Jesus fala. Está na sua frente, você pode fazer, é a sua oportunidade de fazer. Está anotado naquele dia. Se você pode fazer, está anotado naquele dia. Está anotado. Se você não pode, é uma coisa. Tem dia que você não pode tirar 50 reais. Tem dia que você não pode tirar 80 reais. Tem dia que você não pode tirar 10 reais do seu orçamento. Ok, se esse for o caso, ok. Mas se você pode, Deus sabe. Só sei dizer que eu voltei e preocupado, entreguei na mão de Jesus. A pessoa nem me perguntou, falei, tem uns remédios aqui, eu não sei, estou esperando vender lá uns fogão, é dia ruim para isso. Ele precisa ser medicado, mas Deus proverá. Amém, amém, meu irmão, amém, amém. Me deixou lá na Praça do Piqui, seguiu o caminho. Falei, não, aqui está ótimo para mim. Eu vim orando a Jesus, pensando na mente. E ele, uma criança ainda, na época ele tinha 5 aninhos, não tinha nem noção disso. E a gente veio. Foi que graças a Deus chegamos aqui e fui entrando. Deus usou meu avô foi pedir logo para a receita. Falou, Kel, o doutor passou alguma receita para ele? Falou, passou. Eu não tenho um centavo para comprar, não. Pode falar com o Léo, que ele vai lá na farmácia comprar o que for preciso aí. Fala quanto vai ver, quanto é que é, pode levar aqui o dinheiro, se não der, compra logo um, depois compra o outro. E comprou, graças a Deus, Deus provou. Meu avô, que nem evangélico, viu que eu falei que não precisa estar ligado a uma denominação para você fazer o que Cristo pede? Não precisa. Não precisa. Então, queridos, quando a gente vê alguém preso, não quer dizer que a gente vá. Tem gente que precisa, vê essa pregação aqui, acha que você precisa estar em porta de cadeia. Ok, louva a Deus por cada irmão que tem ministério chamado de Deus para ir pregar em presídio. Que vá, Deus te chamou para pregar, lá vai pregar. Vai pregar, mas não é disso que Deus está falando aqui não. Se você for observar, Jesus não foi um dia na prisão, já tinha prisão lá em Jerusalém. Jesus não foi em uma prisão pregar. Uma! Não tem. Tem registro de Jesus entrando em prisão? Já estamos em Mateus 24. Cadê? Tem Jesus entrando em prisão? Não tem. Jesus não foi visitar um bandido sequer. E tinha bandido até umas horas naquele tempo. Tinha. E Jesus não foi visitar nenhum. Jesus não foi em presídio nenhum. Jesus não foi em cadeia nenhuma visitar ninguém. Jesus está falando aqui do que iria acontecer. Jesus está falando aqui de coisas que iriam acontecer. Com os discípulos, que aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo. Pode sentar, meu amor. Ei, filhão, senta em nome de Jesus. Aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo. Eles iriam pregar a palavra de Deus, eles iriam ser perseguidos, eles iriam ser presos por amor de Jesus Cristo, por amor da palavra. É esses presos que Jesus está falando para não abandonar, para serem visitados.
É o que muitos, inclusive, não obedeceram, o que Paulo vai se queixar. Paulo vai dizer: só tenho Marcos à minha disposição. Deus o sabe que nesse momento eu não tenho ninguém, todos me abandonaram aqui na prisão. Eu só tenho Marcos que tem sido útil para mim nessa prisão. Várias vezes o apóstolo Paulo vai escrever: não me envergonho das prisões que eu tenho sofrido por amor de Jesus Cristo. Por que Paulo não se envergonhava? Porque muitos falsos apóstolos viviam dizendo: olha lá, se ele fosse tão bom, ele não estava preso. Se ele fosse tão homem de Deus, ele não estava preso. E Paulo vai e diz: eu não me envergonho das prisões que eu tenho sofrido por amor de Cristo, porque elas vêm em glória para a vantagem do Evangelho. Muitos têm usado de ocasião dessas prisões para querer acrescentar mais ainda a minha dor, mas que Cristo seja pregado, seja para o bem ou seja para o mal, que Cristo seja pregado. É desses presos que Jesus está falando, presos por amor do Evangelho, presos por amor de Cristo. Devemos nos compadecer de pessoas que estão sendo presas na Indonésia por amor de Cristo, pessoas que estão sendo presas em países lá da Palestina, de outros lugares, por amor de Cristo, na África, pessoas que estão sendo presas por amor de Cristo. Não podemos, às vezes, nem visitar pessoalmente, tanto pela distância, quanto pelo perigo, porque às vezes na África mesmo são grupos radicais que prendem o povo de Deus, já prendem para sentenciar a morte mesmo, Boko Haram e outros grupos mais. Mas podemos visitar em oração, apresentar a Deus, não nos esquecermos, é isso que Jesus está dizendo, não nos esquecermos da igreja de Cristo perseguida sobre a terra. Temos paz no Brasil, graças a Deus, temos paz em vários países no mundo, mas ainda existe a igreja de Cristo perseguida sobre a face da terra, em alguns países do mundo. Não devemos esquecer dos nossos irmãos e irmãs que estão doentes. Temos missionários, missionárias, pastores, pastoras, irmãos e irmãs, vasos de Deus que nesse momento estão doentes, estão em hospitais. Se não podemos, se não sabemos da situação deles, e não podemos ir visitá-los nesse momento, fisicamente dar um abraço, levar um conforto, comprar um remédio, pagar a receita deles, nós podemos orar, interceder por eles. É isso que Jesus está falando. Não esqueçam de seus irmãos no mundo também, que estão passando fome, que estão sofrendo sede, que estão enfermos, que estão na prisão. Jesus está falando de nossos irmãos e irmãs. Devemos ajudar todas as pessoas, devemos nos lembrar sim de todas as pessoas, mas em especial o povo de Deus, a igreja de Cristo, os nossos irmãos e irmãs que são os pequeninos que estão nesse momento espalhados pelo mundo. E se temos recursos, devemos usá-los em benefício disso, dessa causa. Ou pouco ou muito, ou pouco ou muito devemos usar. Aquelas pessoas que se omitem, por sua vez. Quando usamos isso para a glória de Deus, ouviremos o vinde benditos do meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque não devemos buscar, por mais que estamos trabalhando, por mais que estamos conquistando muito para o reino de Deus. E Jesus disse: aquele que tem vai ter ainda mais, e terá em abundância. Por mais que talvez o nosso nome esteja espalhado pelo mundo todo pregando a palavra de Deus, como foi o caso de Billy Graham, como foi o caso de tantos outros, que pregou a palavra no mundo inteiro e ficou mundialmente famosos e tudo. Ou não, talvez sejamos igual o sapateiro que pregou, e Deus usou ele para salvar a alma de Charles Spurgeon. Talvez sejamos Charles Spurgeon, ou o sapateiro que, pregando lá aquele texto de Isaías, e olharam para ele e foram salvos. E foi através da pregação desse sapateiro que Jesus trouxe Spurgeon ao amor pela palavra, e naquele dia ele se entregou para trabalhar para Deus, se tornou esse nome. Foi um cara sapateiro. Por quê? A carroça do pregador de Londres quebrou, ficou embaraçado no meio da neve, e então nem o pastor que foi buscar esse pregador não pôde voltar para o culto, e foi o sapateiro, o irmão que era obreiro, que teve que pregar naquele dia.
no dia que Spurgeon foi visitar, porque chegou a receber um cartazinho que era esse pregador de Londres que ia pregar nessa igreja. Não foi o pregador de Londres. O Espírito Santo levou ele ali para ouvir aquele sapateiro pregar. E ele mesmo dizia, Spurgeon conta no seu testemunho, ele diz, aquele irmão ele mesmo falava, eu não tenho muita instrução, gente, eu não tenho muita coisa, então eu não sei dizer para vocês fazer um trabalho difícil. Isso aqui é mais fácil do que o que eu faço. Eu engraxo sapatos, é um pouco mais difícil, às vezes dói a coluna quando eu estou ali abaixado por muito tempo, mas só que Jesus está pedindo algo muito mais fácil do que engraxar sapatos, só está pedindo para você olhar. Olhai para mim e serei salvo. É mais fácil do que engraxar sapato. Olhai para mim e serei salvo. O Espírito Santo entrou no coração de Spurgeon e mostrou para ele quão fácil e que a salvação não depende do homem, depende só de Cristo. E a partir desse dia virou o príncipe dos pregadores. Ganho por um camarada que não era letrado e nem formalizado para pregar. Ele estava ali naquela igreja. Uma coincidência do Espírito Santo. Que sejamos igual o sapateiro ou igual o Spurgeon. O que importa é estar naquele dia do lado direito de Cristo. Ambos trabalharam para Jesus. Um ganhando Spurgeon, engraxando sapato, ganhando Spurgeon, fazendo outras coisas que ele fez mais na vida dele, não sei o nome dele. O outro trabalhou para Jesus chegou a ganhar 1 milhão de almas para Jesus. 1 milhão. O cara trabalhou demais, até hoje tem escolas no nome, Charles Spurgeon. Quem quer falar em teologia de verdade, doutrina bíblica santa, correta, Charles Spurgeon, busque livros, revistas, conteúdos, pensamentos, hermenêutica bíblica, homilética, arte de preparar sermões igual de Spurgeon. Fique à vontade, você será uma bênção para trabalhar na obra do Senhor. Charles Spurgeon. Todos os dois estarão naquele dia. Eu espero assim, Deus, do lado direito de Cristo para ouvir 20 benditos de meu Pai. Ninguém conhece o nome do sapateiro, mas Jesus sabe. É um dos benditos que eles vai dizer, pode vir bendito, eu te conheço. Essa é a importância, eu conheço você. É naquele dia Jesus conhecer eu e você. 20 benditos de meu Pai. As pessoas que se omitem da sua responsabilidade de ajudar o próximo. As pessoas que podem, mas endurecem o coração. Tem gente que diz que não faz uma oração porque tem medo. Ah, não vou fazer oração não. Eu já vi isso em um determinado lugar. Já vi. Uma irmã pediu para um diácono da igreja. O diácono, ele tinha trabalhado na igreja há muito tempo. Coitado do diácono, coitado não, porque agora ele está na glória. Partiu para Cristo, está com Deus, está melhor do que nós. O diácono havia trabalhado e ele tinha feito uma cirurgia na cabeça, no cérebro. Cirurgia grave. E aí alguém na igreja pediu, vamos fazer uma oração, um círculo de oração. Pediu a dirigente, vamos fazer uma oração pelo diácono tal, da igreja, local, daquela congregação. E aí a irmã disse, não posso, porque eu não sei, não quero me envolver com isso não, deixa a mão de Deus lá. E não quis orar, e não levantou a oração, não levantou o clamor, ninguém orou, nem uma oração, porque disse que tinha medo de receber castigo, vai que a mão de Deus está pesando lá. O que custa você se voltar para Deus e pedir em favor de qualquer pessoa que seja no universo e dizer, Senhor, eu te apresento essa pessoa, olhando para ela eu estou até com dó dela, mas o Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor onisciente, onipotente e presente, eu ponho essa pessoa nas tuas mãos e eu rogo que o Senhor venha fazer a tua vontade soberana do teu querer na vida dessa pessoa. Se Deus quiser curar, Deus vai curar. Se Deus quiser resolver os problemas, Deus resolve. Se Deus não quiser, não vai fazer também. Mas você fez a sua parte. Não estou dizendo para você dizer, Deus vai dizer, não. Só presente ao Senhor. Misericórdia eu quero, como foi dito no início da palavra, e não sacrifício. Mas Deus só quer isso no nosso coração. Tem gente que se omite. Cuidado quando você for ajudar um lascado. Já vi uma cidadã falando isso e
copo dessa palavra se repercutiu no mundo. Cuidado quando você ajudar um lascado. E Jesus está dizendo, ajude todo lascado que aparecer na sua frente precisando de ajuda. Porque senão vai estar anotado no livro das obras. Naquele dia você vai ouvir, eu tive fome e você não me deu de comer. Porque você ouviu aquela mulher lá falando, cuidado, não faça isso não. Você ouviu A, B, C, D, mas você não me ouviu dizendo, tive fome e você me deu de comer. Você não ouviu eu dizendo para você o que você deveria fazer. Eu falando. Toda vez que eu vou ajudar uma pessoa, eu não recebo maldição, eu não pago preço nenhum, porque antes eu ponho na minha cabeça, imediatamente eu me lembro de Jesus Cristo dizendo, não vire as costas daquele que te pede emprestado. Eu me lembro de Jesus falando na minha cabeça, tive fome e me der de comer, e eu olho para aquela pessoa e digo, Jesus, eu vou ajudar porque o Senhor manda fazer isso. Eu penso, eu oro no meu interior, eu vou fazer, Jesus, porque o Senhor me ordena a fazer isso. Por mais que às vezes diga que aquela pessoa é má, que aquela pessoa está sendo castigada, que ela merece aquele mal, mas eu não vou receber mal, não vou pagar preço, e nenhum mal vai me tocar, porque eu faço obediência a Jesus Cristo. Eu ponho Cristo na minha frente. Eu não estou falando que eu sou bom, nem porque eu quero ser bom, é porque eu sou manda. Então eu posso fazer isso, então eu vou fazer. É por causa disso. E não recebo mal não, porque eu ponho Jesus na minha frente, Ele está falando. É Ele que manda. Tinha uma pessoa até que pegava coisa emprestada. E um belo dia pegou, acho que foi corante, não foi, meu filho? Pediu. Faz um tempo já. E ela realmente trabalhava com negócio de feitiçaria, essas coisas. E podia ser que tivesse até pedido para alguma coisa errada. Mas eu estava lendo nesse dia. Não vire as costas para quem te pede emprestado. E de noite o camarada chegou e pediu. Eu fui, meu irmão falou, meu filho, você vigia. Meu irmão também falou, meu filho, vigia. Eu falei, não, calma. Jesus disse, não vire as costas para quem te pede emprestado. Se for fazer o mal, vai voltar para a própria pessoa. Eu estou obedecendo o Senhor Jesus. Jesus, eu vou dar aqui um pouco do corante, peguei um copo, dividi, meio a meio, levei e dei para a pessoa. Olha aqui, ó. E falei na minha mente, Jesus, eu estou dando porque o Senhor manda eu dar. Então, estou obedecendo o Senhor. Não vire as costas, então dele. Se fez um mal, não sei. Eu sei que não demorou muito, a própria pessoa lá foi se encontrar com Deus. Nada deu, nada me tocou. Graças, não senti nenhuma dor de cabeça. Por causa desse corante, nem por causa de nada. Eu faço em nome de Jesus. Então faça em nome de Jesus. Porque se a gente se omitir, Deus que nos livra. A pessoa que se omite, endurece o coração, para quem está precisando naquele momento, tem condição de ajudar, não ajuda, seja por que motivo for. Está anotado. Está anotado. E aí o que acontece é, naquele grande dia, tais pessoas que se endureceram, elas ouvirão de Cristo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno com o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos. Foi conhecida na terra às vezes, porque eu já vi pessoas que têm um nome. Essa mulher mesmo que eu vi essa pregação, cuidado sendo lascado, você tem que ter cuidado, mas você não pode deixar de ajudar. As pessoas têm que ter cuidado. Às vezes eu falo até com o meu irmão sobre isso, falo, faça o que você pode. Nunca faça aquilo que você não pode. Né? Se sacrificar um tempo seu, que você tinha que fazer uma coisa importante para você, para fazer. Não. Não. Se você não pode, se você tem uma coisa importante para você, você vai fazer sua coisa importante. Amar a Deus, sobre todas as coisas, o seu próximo igual você mesmo. Então você tem que se amar primeiro. Faz a sua parte. E aí, se der para você fazer, você faz aquilo. Se der para você ajudar, você ajuda. Por exemplo, você tem um pacote de arroz, você não pode ajudar uma pessoa que precisa de arroz. Infelizmente. A não ser que tenha um pouco do cozido lá, senta com você e come ali. Mas você vai pegar, não pode. Se você tem 2 pacotes de arroz, aí você pode ajudar, porque você tem um sobrando. Você vai dar um, ficar com um. Ah, mas pastor, semana que Deus proverá. Deus provê. Deus não proveu esses 2? E ainda proveu essa pessoa precisando desse um? Desse um, porque ele proverá o outro também para a semana que vem. Relaxa. Relaxa, descansa o coração do Senhor. O seu Deus está cuidando de nós. Se você tem esse foco na mente, que você está vivendo para Cristo, para a glória de Cristo, para a glória de Deus, viva fazendo isso.
E não tema castigo, não tema receber maldição sobre você, não tema não. Quando você pôr Jesus na frente, diga Jesus, é porque o Senhor manda fazer isso, vai lá e faz em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te orientar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Você vai ser guiado por Cristo, o mal não vai te tocar. Se aquela pessoa estiver com mal, a alma que pecar, essa morrerá. Confie no poder da palavra de Deus, não de A, B, C ou D. Se a pessoa tem um karma, não sei se até crente pode falar isso, talvez seja idolatria, mas a pessoa tem um karma por cima dela. Karma que a gente acredita é o peso da mão de Deus, que a pessoa plantou e está colhendo a lei da semeadura. Se a pessoa está colhendo um BO dela lá, ela vai continuar colhendo o BO, não vem nada para você, nem para mim, nem para você, não vem. Pelo contrário, você está fazendo a sua parte, plantando a sua boa semente, para você colher o que é bom, que é o que? Fazer o bem. Então faça o bem sem olhar a quem. Fica de pé nessa noite. Eu fiz igual o pessoal mesmo ali da OAB, falei que ia falar, vou ficar bem que me alonguei um bocado. Era 2 minutos, a coitada da mulher que estava fazendo a 2 minutos, e o galera falava 10. 2 minutos, falava 20. Foi ainda ela parou de falar 2 minutos, deixou o microfone lá e o palco comeu. Então, entendemos o sermão de Cristo até aqui. Entendemos tudo o que ele disse até aqui. É tudo muito simples, tudo muito simples. Só tem um final. Um só final para todo mundo nessa terra. Crendo ou não crendo, não interessa. Somos espírito, somos alma. E as palavras de Jesus diz para nós é espírito e vida. A carne para pouco aproveita. Estamos aqui de passagem. O ouro que a gente adquirir aqui vai ficar aqui. A prata, diamantes. E eu desejo que Deus nos dê tudo isso. Ouro, prata, diamante, fortuna, rendimentos milionários. Igual ontem eu vi o Verão, eu esqueci até o nome dele. Rapaz, eu fiquei indignado e alegre ao mesmo tempo quando ele disse que ele, mês passado, recebeu só de rendimento 1 milhão por dia. Eu falei, Jesus, que homem, ele tira uma onda dessa com a minha cara desde essa hora da noite. Jesus amado. Mas trabalhou a vida toda, está merecendo. Ele comprava, ele mesmo falou, 1000 ações por mês, ele vem batalhando. Então hoje ele tem um saldo. Ele fala, rapaz, nasce um dia desse para mim, que você vai me ver também. Decolar. Você vai ver decolar, homem, viu? Um pix para mim desde um dia só que você ganha aí, cabra. Que Deus nos dê essa bênção, essa prosperidade, essa riqueza, porque não é problema. Se a gente tem essa consciência de ajudar quem precisa, de abraçar causas. Ele tem 1 milhão por dia, ele pode fazer muito mais. Muito mais por crianças que estão com fome, por crianças que estão sofrendo com a guerra. Ele pode fazer muito mais por grandes causas mundiais. Ele pode fazer muito. Quem pode pouco, pode fazer pouco. Mas contanto que a gente tem uma só consciência, fazer por reino de Deus. E lembrando que isso tudo fica. Daqui uns tempos ele também vai. Aquilo fica para filho, fica para neto, fica para quem está aí. Ele não leva nada. No momento que todo mundo fecha o olho aqui, acabou. A gente vê com a alma e volta com a alma para Deus. Tudo que é terreno fica. Fica nosso corpo, fica tudo aqui. Não vai nada. E é essa alma que nós vamos apresentar diante de Deus. Porque Ele quer que tenha o caráter que Ele colocou dentro de nós. É isso que a gente vai levar para Deus. A característica que Cristo tem, a bondade que Cristo tem, a misericórdia que Cristo tem, o bom olhar que Cristo tem. É isso que Deus quer. Ouro, pratos, tudo fixo, tudo é terreno. Agora, esse caráter interior da consciência, eu ouvi falar várias vezes, alguns ali falaram sobre ética. Essa ética, seja na profissão e na vida, que é fazer o que é certo, porque o certo a fazer é isso que Deus quer. Faça o que é certo. Não por medo do castigo, por naquele dia estar do lado esquerdo, ir para o inferno. Porque vai, quem faz o que é errado realmente. Não, mas não faça só pelo medo do castigo. Faça porque é o certo que vai ser feito. Quando você aprender isso, você já está do lado direito. Fique em paz, você está do lado direito. Eu vou fazer o que é certo aqui hoje, porque a única coisa certa para mim fazer é isso aqui. Qualquer outra coisa que eu fizer diferente disso é errado. É isso aqui que é o certo para eu fazer, então eu vou fazer, então faça. E você fique em paz. Você confia em Cristo que está fazendo isso? Está do lado direito. Fique em paz de Deus naquele dia. Você está trabalhando para Cristo. É a verdade que tem que ser dita, fale a verdade. É o bem que tem que ser feito, então faça.
Você pode fazer? Faça. Você não pode? Ore. Apresente a Deus. Peça que o Senhor abençoe. Peça a outra pessoa que possa fazer, quem sabe. Ó Pai Santo e Eterno, graças damos pela Tua palavra. Graças damos pelo ensino de Jesus Cristo, tão simples e prático para nós no nosso dia a dia. Senhor, nós te agradecemos por essa iluminação que o Teu Filho amado Jesus trouxe para nós. O que era mistério, Senhor, agora está aberto para nós. Sabemos que haverá o grande dia do Senhor, sabemos que haverá o juízo final, sabemos, Senhor Deus, que quem não ouviu Jesus Cristo e não obedeceu Jesus Cristo será condenado, junto com o diabo e seus anjos, porque o lago de fogo não foi preparado para nós, seres humanos. Não tem jeito para o diabo e os anjos dele, porque eles já estão condenados. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Nós estamos aqui, Senhor, nessa terra passando e precisamos do Senhor Jesus para nos salvar. E o Senhor Deus Pai nos amou e proveu um Salvador para todo ser humano que crê em Jesus Cristo. Tenha a salvação, tenha a vida eterna, tenha aquilo que o diabo não pode ter e não pode roubar, não pode tocar, que é a nossa salvação em Jesus Cristo. Está garantido em Jesus Cristo, aquilo que Jesus faz, ninguém desfaz. Jesus, nós estamos seguros em Ti, Senhor. Nos dê graça para crermos nessa salvação eterna que temos na obra de Jesus Cristo, ó Deus, e vivemos uma vida diligente, trabalhando todos os dias, como disse o apóstolo Paulo, e a vida que agora vivo, não a vivo para mim mesmo, mas vivo para aquele que morreu na cruz do Calvário, que se entregou por mim. Aleluia, Jesus, glória a Teu nome, Pai. Ó Deus, nos ajuda a viver essa vida, Pai, de diligente trabalho para Cristo. Que tudo em nós venha bendizer o Senhor. Que tudo em nós venha bendizer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tudo, Senhor, absolutamente tudo, Senhor Deus. Aleluia. Nos dê a graça, a vigilância, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito para desenvolvermos os talentos que o Senhor nos entregou neste trabalho que temos, Senhor, que é o mais importante. Está acima da nossa vida profissional, está acima do nosso viver diário, é a nossa vida devocional ao Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pedimos a graça para assim vivermos, Pai, em total devoção a Jesus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Faz assim, pessoal, tá bom? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, Assim a seja. comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco. Assim Seja com seja. todo o corpo do Senhor Jesus espalhado sobre toda a face da terra. E nós dizemos: Amém. que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. As Glória a palmas do Deus.